Erguer, 1, 2, ei, ei. 1, 2, ei, ei. Ei. Meus amados, louvado seja Deus. A Ele a honra e a glória, ao nosso Santíssimo Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertence a honra, a Ele pertence o domínio, a Ele pertence o louvor. Queria já desejar a vocês uma ótima tarde, que o anjo do Senhor vos guarde na volta do trabalho, que o anjo do Senhor vos guarde quando vocês forem dormir, que vocês tenham um sono leve, aonde tiver um enfermo, aonde tiver no leito da cama, que o Senhor tira, o anjo do Senhor coloca em movimento mais uma vez, em circulação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Paz a todos. Amados, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos não darão ouvido à sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 fala que nos últimos dias o povo não suportará ouvir a verdade. Paulo, antes dele morrer, ele chamou Timóteo, instruiu Timóteo, e ele falou: pregues a palavra em tempo e fora de tempo, porque chegará o tempo em que o povo não suportarão a sã doutrina, e sim tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu suporte o sofrimento, faça a pregação, cumpra o seu ministério. Amados, Paulo estava querendo dizer que nos últimos dias os pastores falarão aquilo que seus corações querem ouvir. Paulo estava exortando a Timóteo e falando que nos últimos dias os pastores estariam fazendo palestras, buscando informações para falar aquilo que os seus corações pertencem, aquilo que os seus corações foram gerados para ouvir, que é a bênção, que é a maravilha, que é a vida nessa vida. Amados, o verdadeiro evangelho é cruz. A Covid veio ceifou milhares de pessoas. A maioria das pessoas falaram: essa praga não vai vir para cá, para o nosso país. O Brasil está muito longe da China, muito longe do Japão. Questão de 4 meses a praga veio e ceifou milhões. A pergunta que eu sempre faço ainda continua: aonde que estão essas almas? A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Depois da morte segue-se o juízo. O que isso quer dizer? Todo varão terá que comparecer diante do seu Criador. Todo homem, autoridade, guarda municipal, polícia militar, preto, branco, alto, moreno, todos terão que comparecer diante do Criador. Os príncipes, os governantes, os presidentes e os vereadores, altos e baixos, todos terão que comparecer diante do Criador. Uma outra pergunta eu faço para a exortação dos ouvintes: como que está a sua vida diante do Criador? Como que está a sua vida diante do seu Salvador? Se a sua senha for chamada hoje, você está com o seu coração leve? O reino do céu já está garantido? Há uma parábola na Bíblia que diz, no livro de Lucas, capítulo 16, que tinha um homem rico, ele dava festa todos os dias, e na porta da sua casa tinha um homem, o nome dele era o nome do rico, a Bíblia não fala, mas o nome do morador de rua era Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro jazia na porta da sua casa para comer as migalhas. E a Bíblia fala, meus amados, que
Lázaro morreu, anjos vieram buscar e levar para o seio de Abraão. O rico também morreu, demônios vieram ceifar a sua alma e levar para o abismo. Essa parábola está no livro de Lucas. Então já dá para a gente perceber que depois da morte há somente dois caminhos, céu ou inferno, paraíso ou abismo. Já dá para a gente ter uma base que a Bíblia fala que quando o rico fechou os seus olhos foram abertos no mundo dos mortos. Os seus olhos foram abertos no Hades. E a Bíblia fala que ele, abrindo os olhos no inferno, ele viu Abraão de longe e falou: pai Abraão, peça a Lázaro que ele molhe a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque eu estou atormentado aqui nessas chamas. A Bíblia não mente, amados, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia não mente, o Senhor não pode mentir. Isso não é uma parábola, foi um fato verídico. Muitas pessoas falam que crê no Senhor Jesus. Se você chegar para qualquer uma pessoa hoje e perguntar: você crê no Senhor? Todos eles vão falar: sim, eu creio. Então você crê no inferno? Então você crê no lago de fogo? Apocalipse 21, versículo 8. Mas enquanto aos incrédulos, mas enquanto aos impuros, feiticeiros, abomináveis, fornicadores, beberrões, a sua parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É uma passagem pesada, amados. Seu pastor não vai falar isso. Porque nós, hoje, nos últimos dias, não somos vistos como ovelhas, nós somos vistos como clientes. O seu pastor não vai falar a verdade para você, porque vai espantar você do templo religioso. Igreja Católica, a mesma alega que depois da morte tem um purgatório. A Bíblia não fala em relação ao purgatório. Igreja Católica fala que depois da morte acende-se velas, a alma passará pelo purgatório e terá uma purificação e o homem entrará no reino dos céus. A Bíblia não relata em relação a isso, amados. Estevão foi morto, condenado à pedrada, porque Estevão entrou dentro do templo religioso e falou: o céu é o meu trono, o chão é o tapete dos meus pés, que casa vocês me edificarão? Tudo é do Senhor, amado. O homem é do Senhor, a terra é do Senhor, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, o fôlego de vida, o ar que está dentro dos seus pulmões pertencem ao Senhor. Se o Senhor pedir a sua alma, assim, no estralar de dedo, como é que faz o homem agora? O homem diante do Criador. O livro de Apocalipse fala que livros serão abertos. A Bíblia fala que o livro da vida será aberto. E agora? O homem será julgado conforme as suas obras. Imagine, amado, medite comigo. Imagine, amados, meditem comigo. Fulano de tal, vinde a mim. O que fizeste naquela terra em meu nome? E agora? Estava jogando futebol, estava vendo Netflix, estava jogando bola. E aí, amados? O livro das obras será aberto. O livro das obras será aberto. O homem será julgado pelas suas obras. Seu pastor não vai falar isso. Amados, não tem um pecado que o Senhor não possa te perdoar. Todos os pecados são perdoados, todos. Mas o Senhor também não poupará a alma do homem errado. O Senhor não poupará aquele que não quer o perdão dos seus pecados. A cidade de Nínive, a Bíblia fala que ela cheirava a pecado. O pecado da cidade de Nínive chegava às narinas do Senhor. E o Senhor, amando aquela cidade, colocou no coração de Jonas: Jonas, vai naquela cidade, pregue aquela palavra. Se um pelo menos me ouvir, garantirá a sua salvação. Jonas foi naquela cidade e pregou a palavra. A Bíblia fala que o rei deu uma autoridade. Todos parem de beber, todos parem de comer.
vamos fazer jejum. Vocês que têm animais, botem os animais para fazer jejum, porque nosso Deus está irado. Nosso Deus, ele está furioso. E o pregador falou que ele vai abater a cidade. Meus amados, a Bíblia fala que toda aquela cidade foi convertida. O Senhor deixou de pesar a mão naquela cidade, por conta da pregação de um homem. O que é o homem para o Senhor? O homem não é nada. O esterco, amado, quando sai da vaca, ele tem utilidade. Para regar uma planta, serve para adubo. O homem, depois que morre, não serve para nada. Então, se você tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Se você está vivo nessa superfície, pregue a palavra. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro era íntimo do Senhor. Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E Jesus perguntou mais uma vez: Simão, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Já falei que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia fala que Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, você me ama, Pedro? A própria Escritura fala, amados. Pedro encostou a cabeça no peito e falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Não amamos ao Senhor, meus amados. Não amamos ao Senhor. Não amamos ao Senhor. Não honramos ao Senhor com os nossos dinheiros, com as nossas vestes. Não honramos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso fôlego de vida. A Bíblia fala no Salmo 53. Jesus olhou para a terra procurando uma alma que fizesse a sua vontade. Todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer naquela cruz. Com uma somente obra: todo aquele que nele crê será salvo. Todos aqueles que se batizarem em nome de Jesus será salvo. Amados, a Bíblia diz que o mundo pertence a Satanás. Tudo que você observar pertence ao inimigo. A própria palavra fala que o diabo, sendo astuto, pegou Jesus de um monte, transportou de um monte a outro. E o próprio inimigo falou com Jesus: está vendo tudo isso? Tudo isso me foi dado. Eu dou a quem eu quero. Se você somente prostrar e me adorar, também te darei. E Jesus combateu o adversário na palavra: arreda Satanás. A palavra fala que somente a Deus irá adorá-lo. Amados, você é um templo do Espírito Santo. O Senhor quer habitar na sua mente. O Senhor quer habitar no seu coração. O Senhor quer habitar na sua vida. O Senhor quer habitar nas suas vestes, na sua família. O Senhor quer fazer o homem um sacerdote. O Senhor pega uma prostituta, faz missionária. O Senhor pega um homem que bebe, tira o vício, coloca na seara para pregar a sua palavra. O Senhor, meus amados, apareceu para Saulo no caminho da cidade de Damasco. Saulo matava os cristãos. Saulo odiava os cristãos. Saulo tinha sangue nas mãos. Saulo não conhecia o Espírito Santo, nem muito menos ao Senhor. A Bíblia fala que Deus se compadeceu daquele homem, parou ele no caminho da cidade de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amados, para resumo de história, a Bíblia fala que Saulo foi cego como o resplendor do Senhor. Saulo entrou para a cidade de Damasco. Um profeta, Ananias, foi lá e devolveu a visão a Saulo e falou: Saulo, a partir de hoje você vai sofrer muito pelo Evangelho, mas o Senhor te escolheu, vai te